A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Começamos agora mais um Conexão com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Aqui comigo está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? E aí, Bel, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe você. Amém. O programa hoje vai tratar de um assunto importante. Exatamente. Um questionamento, uma pergunta, né? Há perdão para quem caiu? Essa é uma pergunta intrigante e tem muita gente precisando escutar uma boa resposta sobre isso. Com certeza. Vamos falar sobre isso já. É muito daqui a pouquinho. Conexão com Deus já está começando. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Há perdão para quem caiu? Essa é a pergunta, esse é o questionamento que dá título ao Conexão com Deus de hoje. Reverendo, esse caiu, o que significa? Há perdão para quem caiu? Esse caiu tem qual significado? Muito bem. Há muitas quedas. E claro que nós estamos falando, se é de perdão, nós estamos falando de queda moral, de algum problema, algum revés, algum acidente de percurso na vida que levou uma pessoa a romper com valores que ele professava, convicções que ele possuía. E de repente, por fraqueza humana ou por sedução do meio, por riscos das circunstâncias da vida, ele caiu. Caiu num pecado moral, de infidelidade conjugal, de uma desonestidade nos negócios, de um resvalo na vida onde ele acabou se tornando um prisioneiro das drogas, ou do álcool, ou de uma prática ilícita. E as pessoas que caem nesse abismo, é curioso porque cedem aquilo que a Bíblia chama de tentação. O diabo, ele tem duas táticas. Sim. Ele diz para a pessoa, peca, vai ser bom, você merece, vai ser prazeroso, vai ser gostoso, você não pode perder essa experiência. E depois que a pessoa peca, diz, agora não tem mais jeito, agora você está preso, agora você está prisioneiro, agora não tem perdão, agora você vai viver no cativeiro, agora você vai viver na masmorra. Então, ele tanto sedutor como acusador. Né? E muitas pessoas, Isabel, ao caírem, entram em desespero, em pânico, depressão. Outras pensam em suicídio, outras se matam, porque tem medo da vergonha, medo do opróbrio, medo da desonra. E quantas pessoas que hoje estão ceifando a sua vida, porque caíram mesmo e não sabem como lidar com isso. Então a grande pergunta é essa, há perdão para quem caiu? Reverendo, muitas pessoas que estão nos assistindo provavelmente já devem ter passado por algum tipo de experiência como essa, porque a nossa vida é feita de altos e baixos mesmo, ou tem aquela que está nesse mais profundo, né, que o Senhor falou, a ponto até mesmo de tirar a própria vida. E é bom que fique muito claro que essa pessoa não precisa chegar a esse extremo, né? Porque nós vamos responder essa pergunta se há perdão, mas o interessante também é a própria pessoa encontrar esse acalento com ela mesma também, né? Para não ficar se culpando, para ela entender que não foi ela caiu numa armadilha. Então veja bem, deixa eu esclarecer esse ponto tão importante para você. Por mais grave que tenha sido a sua queda, e embora, Isabel, existem elementos aí que tem a ver com a responsabilidade pessoal. Sim. Existem elementos aí de circunstância, o diabo é tentador, mas na verdade, quando o homem cai, ele é o maior responsável por essa queda.
É porque não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder à tentação. Entendi. Então o homem ele é o culpado, ele é o responsável. Embora tenha hoje uma teologia que é muito comum no Brasil, da batalha espiritual, onde diz que o homem precisa de libertação e passa a ter a ideia de que o homem, coitado, é uma vítima, mas que o culpado é o diabo. Ele não é culpado. Então, se ele não é culpado, ele não precisa de arrependimento. Entendi. Ele precisa de libertação. E o homem precisa de arrependimento. Certo. Mas onde há arrependimento, há perdão. Deixa eu fazer uma coisa para você. Há saída, sim. Às vezes você está num beco sem saída. Às vezes você está num corredor escuro, sem nenhuma janela, sem nenhuma luz. Talvez você está pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? O que é que vai ser do meu casamento? O que é que vai ser da minha família? O que é que vai ser da minha reputação? O que é que eu vou fazer? Já aconteceu, e aí? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Há saída, sim. Há perdão, sim. A Bíblia diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está lá em Provérbios 28, 13. Mas tem mais. Está escrito lá em 1 de João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem mais. 1 de João 1,7 diz assim, e o sangue de Cristo nos limpa, nos purifica de todo pecado, não de alguns pecados, não da maioria dos pecados, mas de todo pecado. Deus restaura você, Deus perdoa você, Deus levanta você, Deus dá graça para você. Ainda, Isabel, que os homens não perdoem, Deus perdoa. E o perdão mais importante para nós é o perdão de Deus, diante de quem um dia nós vamos comparecer para dar contas da nossa vida. Pensa comigo na história do rei Davi. Certo. O rei Davi adulterou com Batseba. O marido de Batseba, Urias, era um dos valentes de Davi, era um dos guerreiros selecionados de Davi. Davi, para tentar encobrir o seu erro, porque a mulher engravidou nessa relação, e o marido não estava em casa, estava na guerra, e o Davi começou a pensar, como é que eu saio dessa? Porque se a mulher está grávida e daqui a pouquinho a gravidez vai ser notória e o marido não está em casa, essa mulher vai ser apedrejada, porque naquela época o adultério era apedrejamento. E aí o que é que ele pensa? Ele tenta trazer o marido de volta da guerra para ficar em casa. E o homem veio, mas não ficou em casa. Se recusou a ir dormir com a mulher dele. Quando Davi percebeu que esse crime, esse pecado ia cair sobre a cabeça dele e ele ia ficar numa situação constrangedora na nação inteira, o que ele faz? Arquiteta um plano para o marido dela morrer. Então ele era o rei, o marido dela era um guerreiro, estava lá no campo de guerra, ele deu ordens ao comandante para botar o marido da Batseba num lugar estratégico, sem proteção, para que ele fosse morto. Ora, um soldado morrer na guerra é uma coisa que pode acontecer. Sim. Ninguém vai suspeitar de nada. E assim aconteceu. Davi mandou botar o camarada lá na frente do combate, sem proteção, o cara morreu. Bom, pelo menos agora está livre. Agora ele se casa com a viúva, até num gesto de, naquela época, até diríamos de misericórdia com ela. Diante dos olhos dos homens está tudo resolvido. Entendi. Mas aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou o profeta Natan à casa do Davi para confrontá-lo. Quando Davi foi confrontado, ele caiu em si. Ele disse, pequei. Pequei contra Deus. E aí o que Deus fez? Deus está perdoado. As consequências do seu erro você vai sofrer, mas o seu pecado está perdoado. E Davi vai confessar depois, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu calei os meus pecados, eu fui murchando, morrendo por dentro. Mas quando eu confessei o meu pecado, Deus me perdoou. Ele diz, bem-aventurados são aqueles cuja iniquidade são perdoadas. Então Deus é o Deus que perdoa.
Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que limpa, Deus é o Deus que levanta você. Este homem, Davi, foi o homem segundo o coração de Deus. Ele não perdeu a salvação porque pecou, porque caiu. Ele perdeu a alegria da salvação. Se você é uma pessoa salva e você caiu num revés moral, você não perdeu a salvação. Você perde a alegria da salvação. Você perde a comunhão com Deus. Mas se você voltar-se para Deus, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, Deus perdoa você. Deus restaura você. Deus levanta você. Deus restitui a você a alegria da salvação. Reverendo, só para encerrar, eu fiquei pensando aqui algo que não encontrei uma solução. Só fazendo uma linha rápida de pensamento, né? O erro ocorre em função de uma falha, então assim, o erro realmente existe, a pessoa errou, mediante o arrependimento, né, ela encontra esse lugar de perdão. Mas eu vejo as pessoas até conscientes de que cometeram um erro, mas parece que elas vão para um lugar de vitimização, que parece que... É porque o grande problema é o seguinte, a nossa ali, sociedade, né? Corre-se o erro é o seguinte, eu errei, mas eu começo a dar desculpas para o meu erro. Não, eu errei porque também o meu cônjuge errou comigo. Entendi. Não, eu errei porque a pessoa me provocou. Eu errei porque ele sempre quer transferir a responsabilidade do erro dele, do pecado dele para outrem. Ele tenta maquiar a queda dele, ele tenta esconder o pecado dele, justificando-se por que cometeu aquilo. Isso é um falso arrependimento. Certo. O arrependimento é quando a pessoa, eu pequei. Eu fui o responsável, eu fui o culpado. Sim. Não foi porque a tentação estava aí. A tentação está aí todo dia, toda hora. Mas você pode vencê-la. Sim. Agora, pela nossa fraqueza, se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de pisar na casca de banana. Entendi. E cair. Agora, quando se pisa na casca de banana e cai, a saída não é ficar se desculpando, se justificando, ou culpando outra pessoa, ou transferindo a culpa para outra pessoa, dizendo, eu errei mesmo, eu estou arrependido. E Deus é o Deus que não rejeita um coração quebrantado. Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que faz tudo de novo e nos dá uma segunda chance, uma nova chance para recomeçar e caminhar com Ele de novo. Essa é a nossa esperança, É a nossa esperança, este é o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E você é o meu convidado, nosso convidado para estar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para ouvir este Evangelho da restauração, da cura, do perdão, do recomeço. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Obrigada pela companhia, reverendo. É um privilégio, Isabel. Me despeço de vocês também. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.